Abra sua Bíblia em Lucas 5,16. É a última leitura nesse ponto que eu faço com vocês. Lucas 5,16. Jesus está no auge do ministério, as pessoas o procuram, buscam e o convidam só para a ação. Mas o que ele faz, amados irmãos? Lucas 5,16, leamos todos. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Amados irmãos, a vida de oração de Jesus é tão forte que ela impacta os seus discípulos. Você, no livro de Atos, encontra a igreja orando por tudo. Como é que você vê aquela igreja orando por tudo? Ora na hora de escolher um para preencher o lugar dos 12. Ora, meu amado irmão, para eleger os diáconos. Ora, meu amado irmão, no dia em que o Pentecostes vem. Você encontra a igreja orando depois de uma perseguição e o Espírito Santo os enche, a casa treme. Você encontra Paulo em oração muitas vezes. Por que a igreja primitiva ora muito? Porque ela aprendeu a orar com Jesus. Eu não sei se você sabe, mas um dos líderes da igreja primitiva foi Tiago. Ele preside o concílio de Jerusalém, lá no meio do livro de Atos, e Atos capítulo 15. Tiago é filho de José e Maria, irmão do Senhor Jesus. E a história conta, amados irmãos, que Tiago era um homem de uma grande vida de oração. Amados irmãos, alguns historiadores dizem que Tiago chegava a ter os joelhos inchados. Ele tinha os joelhos grandes saindo das suas vestes, porque ele vivia de joelhos. E quando ele morreu, foram ao seu quarto ao lado da sua cama, e lá na madeira da sua cama havia 2 buracos que eram a marca dos seus joelhos no chão. Tamanha vida de oração que Tiago tinha. Então nós fomos na Coreia e vimos os coreanos orando. Sabe com que eles aprenderam a orar? Com Jesus, com os apóstolos, com a Bíblia. Se nós queremos ter uma séria vida de oração, nós temos que ler as Escrituras. Irmãos, a oração é um tema que permeia a Bíblia inteira. Quando os apóstolos estabeleceram a prioridade do seu ministério, nós na Igreja Presbiteriana falamos da centralidade da palavra, e é verdade, ela é central. Mas eles disseram assim, nós não vamos servir à mesa, mas nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Eles botam a oração primeiro, porque quando a gente ora, a gente é humilhado e depende de Deus. Meu irmão, oração deve ser persistente. Se você quer ser como Jesus, se você quer ser uma bênção, está na hora de parar de confiar na força do seu muque. Está na hora de pensar que você, com a sua capacidade, resolve os problemas. Está na hora de parar de achar que você é a solução para todos os problemas da sua família, da igreja. Meu irmão, as coisas só vão resolver com oração. Há coisas na nossa vida que só se resolvem com oração. E sabe por que muitas vezes você tem dado com a cara na porta e as coisas que você faz não vão para frente porque você não ora? O Senhor tem te mostrado muitas vezes que para fazer a diferença no reino espiritual, no mundo espiritual, não é a capacidade da sua eloquência, não é o poder da sua exegese, não é a sua capacidade de liderança, não é o seu belo sorriso, nem a sua simpatia. Vidas são restauradas pelo poder do Espírito Santo. Eu não mudo o coração de ninguém. É só o Espírito Santo que converte, santifica e restaura. E se nós queremos ver alguma bênção acontecendo na nossa família, na nossa vida, no nosso ministério, nós temos que ser homens e mulheres de oração. Não dá, meu irmão, não dá. Eu não mudo o coração de vocês. Por que Deus encheu essa igreja? Porque Ele botou a nossa cara no pó e a gente começou a orar. Eu não tenho o poder de salvar ninguém. Meu irmão, entenda, muitas coisas que você não avança na sua vida é porque você não ora. Muitas bênçãos que você não vê transformação e maturidade na sua vida cristã é porque você não ora. Ah, amado irmão, uma colheita que você já queria ter no seu lar e não tem porque você não ora. O seu ministério não abençoa como o de Jesus, porque você não ora. Então o Senhor hoje está dizendo que quer te abençoar. E está dizendo para olhar para Jesus. Entender que oração é tudo. Olhe para a Bíblia e veja esse tema da oração, onde ele começa e onde ele termina. É um dos grandes temas da teologia bíblica. Todo mundo que é de Deus, ora a Deus. Lá no início você encontra Abraão orando a Deus. Lá no final você encontra Paulo, no final de sua vida, orando a Deus. Lá no Apocalipse você vê João orando a Deus.
Irmão, não há igreja, não há vida cristã, não há conversão de almas, não há santificação, não há poder na pregação, não há bênção se nós não temos uma vida de oração. A igreja ouça o que o Senhor está falando com ela hoje. Se arrependa. Busque sinceramente o Senhor para que seja abençoada com a oração. Mas ao olhar para o texto dessa noite, amados irmãos, o texto ainda nos diz que a bênção da oração obtém resposta. A bênção da oração obtém resposta. E aqui, amados irmãos, Deus me dê graça para ser mais objetivo. Mas a parábola que Jesus conta é a seguinte, que havia em certa cidade um juiz iníquo. E havia naquela cidade uma viúva. E eu não sei por que não há um tribunal naquela cidade, talvez ela seja uma cidade pequena, talvez ela seja um ermo. E aquele juiz é uma autoridade muito respeitada. E corre a fama naquele vilarejo que ele não teme a Deus nem respeita a homem algum. Ele é a maior autoridade, ele faz o que ele quer, ele não está aí para ninguém. Mas aquela viúva tem uma demanda com uma pessoa, e a pessoa foi injusta com ela. Ela sabe que a causa dela é correta e que ela vai ganhar se o juiz julgar retamente. Então ela se aproxima daquele meritíssimo e diz, julga a minha causa. E ele não está nem aí, ele se acha Deus. E aí então ela vê o juiz, julga a minha causa, e ele não quer julgá-la, irmãos. Eu imagino, a Bíblia não fala, mas aquele juiz chega no seu tribunal, julga a minha causa, ele, sai para lá, sua velha coroca, nem te conheço. E de repente então, ele não julga a causa dela, ela não pode dar suborno, não pode dar dinheiro para ele, mas de repente ele sai do seu tribunal e vai para casa, e está lá ela na porta, julga a minha causa, julga a minha causa. Ele diz, que mulher enjoada, está aqui na minha casa, e de repente então, ele vai dar um passeio, sei lá, no clube lá da cidade dele, ou no clube hípico judeu daquela cidade, e aí quando ele monta no cavalo, quem para na frente do cavalo, julga a minha causa, aí agarra na rede do cavalo. E ele diz, que mulher miserável é essa, que não me deixa em paz? E de repente então ele diz, olha, eu não temo a Deus. Ele fala, eu não acredito em Deus, eu não respeito ninguém, mas essa mulher está me enchendo tanta paciência, que eu vou julgar a causa dela, para que ela não venha molestar-me. A palavra usada para molestar aí no texto, irmãos, significa agredir fisicamente, certo? É quando você dá um tapa e bate em alguém. Ele, amado irmão, já estava sendo tão importunado por aquela mulher, que é como se fosse uma agressão física. E ele diz assim, eu não temo a Deus, nem temo homem algum, mas ela está me enchendo tanta paciência que eu vou julgar a causa dela. E aí Jesus diz para nós, considerai no que diz o juiz iníquo. Né? Jesus é maravilhoso aqui, ele diz, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los. Não fará Deus justiça a você? Irmãos, é muito interessante que essa parábola é pregada num contexto em que Jesus fala da sua vinda e do dia final, no capítulo anterior. E que as coisas iam ser muito difíceis. E se nós quiséssemos estar preparados para a vinda do Senhor, nós teríamos que ser homens e mulheres de oração. E aqui, então, ele disse, se um juiz iníquo, por ser importunado, respondeu à petição de uma mulher, Deus que é justo, não fará justiça aos seus escolhidos, ao seu povo, que clama a ele. Olha, o Senhor sabe e supõe que nós clamamos a ele de dia e de noite. Ele responde, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Sabe por que nós devemos orar, irmãos? Porque Deus responde às orações. Irmãos, essa igreja é prova de inúmeras respostas de oração. Esse templo no qual você está, irmão, foi fruto de intensa oração. 11 meses com o alvará parado, a gente não tinha dinheiro, a gente não sabia que Deus queria que a gente juntasse o dinheiro para terminar esse templo. Amados amigos e irmãos, muitas pessoas doentes aqui, algumas Deus levou para a glória sim, mas a maioria das pessoas nas quais nós pedimos o Senhor para curar nessa igreja, Ele as curou. Você acredita nisso? Ou Ele abriu intervenção e pessoas fizeram cirurgias e estão bem para a glória de Deus. Porque Deus arrumou, amado irmão. Quantas petições nós temos feito nessa igreja? Eu parei para olhar para o passado, irmãos, e contar. Eu falei, Deus, quantas orações maravilhosas o Senhor tem respondido nessa igreja. Minhas orações, que nem sei orar direito, o Senhor tem respondido de maneira infinitas e muito maiores do que eu tenho pedido. Irmãos, Deus tem sido tão bom conosco. Deus tem respondido de uma maneira tão bendita as nossas orações. Por que nós não oramos ao Senhor? Nós estamos, irmãos, aqui
à beira do presbitério, a reunião do concílio sobre o qual nossa igreja é jurisdicionada. Esse ano foi um ano de crise no país, nós recebemos mais do que 75 membros nesta igreja, mas a arrecadação se manteve. E nós não pudemos pagar tudo com a projeção que nós tínhamos. E nós íamos chegar numa reunião, amados irmãos, devendo de maneira envergonhada. A gente, no mês de maio, fez uma assembleia aqui, pedindo para vender o terreno, a igreja autorizou, a gente não conseguiu vender o terreno. Semana que vem, o tesoureiro vai fechar a conta do presbitério. A gente vendeu o terreno sexta-feira, irmãos. Deus, nós vamos pagar quanto? Nós vamos terminar o ano inteiro sem dever ninguém. Deus é bom ou não é bom, irmão? Responde ou não responde as nossas orações? Ele bota a gente na prova para a gente botar a cara no pó. E quando a gente não tem força alguma, Ele mostra o poder dEle. Jesus disse, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo aquele que pede, todo aquele que busca encontra, e todo aquele que bate abri-se-lhe-á. Você tem oferecido a Deus suas orações? É claro que nem sempre o Senhor respondeu. Houve orações que o Senhor disse que não, e nós choramos muito, mas nós o amamos a ponto de entender que a vontade dEle para nós é o melhor. Ela é boa, perfeita e agradável. Até quando Ele diz que não, Ele responde às nossas orações. Então, meu querido irmão, clame ao Senhor. O que você está esperando? Há bênçãos à sua disposição e você não as recebe porque você não se deleita na presença do seu Pai, que pode derramar bênçãos maravilhosas sobre a sua vida. Peça hoje, clame, bata, esmurre a porta e Deus vai abrir e derramar sobre você bênçãos sem medida, em nome de Jesus. Irmãos, nós temos orado nessa igreja, vou contar um testemunho para a glória de vocês, né? Deus tem feito uma obra bonita na nossa igreja, nós não somos nada, irmão, nós merecemos inferno, nós não somos melhores que ninguém. Mas eu fui pregar no congresso da 4ª igreja semana passada, certo? Na sexta-feira da outra semana, e sentei-me com o meu querido amigo, pastor Adriano, e ele está lá pastoreando, e a gente conversando, ele sentou, virou na mesa para mim, estava eu, a Dani, a esposa dele, Cleusa, e ele virou para mim e falou assim, Roster, outro dia conversando com a Dani, eu estava conversando com ela, ela falou assim, como é que explica o que aconteceu na igreja do Guará 2? Ele falou assim, Rosta, eu falei para a Dani que não explica, não é coisa de homem, é coisa de Deus. Não é mérito do Rosta nem do conselho. O que aconteceu na igreja do Guará 2 foi um avivamento. Aí eu baixei a cabeça e só chorei, né? O que eu vou fazer? Eu falei, glória seja dada ao nome do Senhor.